Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Cada dia que passa, irmãos, mais dificuldade a gente tem de vir à igreja, mais dificuldade a gente tem de ter um relacionamento com Deus. Porque está havendo uma guerra espiritual muito grande nesse mundo, é uma guerra do bem contra o mal, e nós somos afetados, mesmo sem você ver, nós somos afetados por tudo isso. E Jesus falou que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar. Então, nós temos que, por isso, ter conhecimento da palavra de Deus, para que a gente, através dessas palavras, desses versículos que nos exortam, que nos chamam a atenção, que tenta nos ajudar a ser fortes, né? Para vencermos essa batalha espiritual que existe, que luta contra você todos os dias da sua vida. O diabo não descansa, o mal não descansa, não é? Enquanto você está sonhando em realizar seus pequenos sonhos, na luta pelo dia a dia, pelo pão de cada dia, principalmente a maioria absoluta das pessoas aqui na Terra, que a maioria absoluta das pessoas na Terra luta com dificuldade para pagar o seu aluguel, para pagar a sua conta, para criar seus filhos, para manter um mínimo de dignidade. É uma meia dúzia que vive na bonança. A maioria tem muita dificuldade. Mas a sociedade nos ensina a olhar só para o errado. Os pensamentos da sociedade, irmãos, são terríveis. Eles nos ensinam a buscar as pessoas ricas, as pessoas famosas, as pessoas poderosas, as pessoas bonitas, mas a maioria absoluta das pessoas na Terra não tem essas qualidades, não. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ter um relacionamento com Deus através da Bíblia, você começa a buscar outros objetivos, outros caminhos, outro tipo de beleza, a beleza espiritual, a beleza interna, a beleza que Deus colocou no mundo. Então, nós temos que prestar muita atenção, irmãos, principalmente o cristão. Se você observar, a chamada de Deus para o cristão é para que ele sempre esteja atento. O cristão é chamado para ser um observador, para que ele consiga separar o santo do profano, o puro do impuro, para que ele saiba separar a sabedoria do mundo da sabedoria de Deus. Sabedoria do mundo é vã, irmãos, não leva ninguém a nada. Você vê esse medo coletivo aí das pessoas morrerem, e a maioria dessas pessoas aí, se você entrevistar elas vão dizer que acreditam em Deus até mais do que você, só que elas não acreditam no projeto de Deus.
elas não acreditam no que está escrito na Bíblia, até porque nem leem a Bíblia. Eles não acreditam no mundo vindouro, no mundo futuro, não acreditam na ressurreição e na vida eterna. E nós somos chamados para isso. A Bíblia, irmãos, é um livro que foi escrito com sangue, com dor, com luta. As histórias que estão relatadas aqui na Bíblia, das pessoas importantes da Bíblia, são histórias escritas com muita dor e sofrimento, para que a gente hoje pudesse estar aqui ouvindo essa palavra. Isso não é brincadeira não, irmãos. Bíblia não tem nada a ver com religião, igreja não tem nada a ver com religião, seguidor de Jesus não tem nada a ver com religião. Até porque se você for olhar pelo lado da religião e da igreja, a própria igreja matou Jesus, o religioso matou Jesus e perseguiu os discípulos, os profetas, e até hoje está aí, falando em nome de Deus, mas falando a palavra do homem. Não estão falando a palavra de Deus, tampouco vivendo. Mas você é chamado para buscar conhecimento. Você é chamado para aceitar o projeto de Deus na sua vida. A pessoa que tem que mudar aqui na terra é você. Mas então, irmãos, nós não podemos achar que é vã a palavra de Deus, achar que é vão o projeto de Deus. É a coisa mais séria que existe na terra. E é muito difícil você se render ao projeto de Deus, se render à palavra de Deus. Nós vimos ali os discípulos de Jesus, vendo todos aqueles milagres absurdos, andando dia e noite com Jesus, e tinham uma enorme dificuldade de acreditar no projeto de Deus. Até depois da ressurreição de Jesus, muitos deles não acreditavam ainda, apesar de conhecer as Escrituras, apesar de terem sido orientados pelo próprio Jesus, mas aquilo não entrava dentro do coração deles. E é por isso que eu sempre digo para você aqui, não pensa que vai ser fácil, não. E com amor tolo, amor de criança, amor fingido, ou amor inocente, você vai conquistar isso aqui. Não, é luta, irmão, luta. Jesus falou que a porta é estreita. Para você chegar a Jesus não é fácil, para você conhecer o projeto de Deus, a palavra de Deus, não é fácil. Jesus falou, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Eles pegaram o reino de Deus para eles. O homem sempre faz isso. Ele pega o reino de Deus para ele, ele usa qualquer ferramenta de Deus para tentar afastar você de Deus. Ele não vai entrar e vai fazer de tudo para você não entrar. Mas você tem que compreender que a salvação é individual, e a mesma Bíblia que o falso profeta tem, que o falso pastor tem, é a que você tem. É a mesma. Então, a luta é sua, e a luta é grande, irmãos. A luta é grande. Se deixar, a gente vive só de conversa. A gente vai enrolando até o final da nossa vida. Não toma uma atitude radical. Ou às vezes tem que acontecer uma tragédia com a gente. Aí sim, quando acontece uma tragédia, aí você se converte na hora. Eu acho ridículo. Eu sempre falo com Deus, falo, Senhor, eu quero me converter na bonança. Eu quero ser santo no meio do pecado. Porque ser santo no convento eu não vejo vantagem nenhuma. Não é?
E por isso que Jesus falou que a gente ia ter que lutar. Nós todos, todo homem de Deus foi chamado para lutar. Muitos passaram por grandes lutas, grandes dificuldades. Muitos foram jogados em cova de leão, em fornalha de fogo. Foram lançados na prisão quando estavam curando e pregando o bem. Mas o exemplo que nós temos é que eles foram fortes. Eles lutaram, eles perseveraram. E Jesus diz lá no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança, irmãos, não precisa de vir da sua dificuldade. Você não precisa de conquistá-la no deserto, no fogo ou na água, na doença, na tristeza. Não faça isso. Conquiste a sua intimidade com Deus. Aceite o projeto de Deus, aceite o reino de Deus na sua vida enquanto é dia, enquanto há luz, enquanto há força. E essa luta você vai ter que travar lá na sua casa. Se lembrar do teu Deus, do teu Criador lá na sua casa. Se lembrar que você é chamado para pertencer ao reino de Deus. Você é chamado para receber o maior prêmio que qualquer ser humano possa receber. O prêmio da ressurreição e da vida eterna, e viver em um mundo maravilhoso. Você não vai conquistar isso com conversa fiada, não. Esquece isso daí. Esquece essa historinha que está todo mundo morrendo e indo para o céu. Esquece isso daí. Acorda para a realidade. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Estamos lendo o livro de Lucas no capítulo 9, que diz a palavra do Senhor assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Você vai ver uma referência lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 6. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Você vai ver uma referência lá em Marcos 6, 8, em Mateus 10, 9 e Lucas 10, 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, e anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda parte. Olha, irmãos, aqui nós já estamos vendo 2 coisas importantes. Eles saíram para pregar o quê? Pregar sobre a igreja deles, pregar sobre o reino de Deus, o projeto de Deus, e para chegar para as pessoas dizer: a vós é chegado o reino de Deus. E eles pregavam o que? A Bíblia, o Evangelho. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe:
despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Irmãos, aqui essa palavra está nos exortando a que você que foi batizado nas águas, que aceitou fazer uma aliança com Jesus, você saiu dali de acordo com Marcos capítulo 16, versículo 6 em diante. Você saiu de mãos dadas com Deus, sendo uma nova criatura. Ali Deus te levou para fazer uma aliança com você. Ele fez aliança com você. E você aceitou a aliança. O batismo nas águas é um casamento com Jesus. Mas o que acontece com o crente materialista? Com o crente religioso, com o crente igrejeiro? Ele não vive de acordo com a palavra de Deus. Quando vem a oportunidade, ou quando vem a dificuldade, ele busca nas coisas materiais, ele busca nas pessoas, ou ele busca no seu próprio pensamento a solução. E o que Jesus diz para os discípulos aqui? Dai-lhes vós de comer. Sabe por que ele falou isso? Porque ele já tinha dado poder a eles. Versículo 1: deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Foi isso que você recebeu, é isso que você recebe quando você se batiza nas águas, faz uma aliança com Jesus. O Senhor anda com você. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é porque você é um santo milagroso, porque não teve nem terá santo aqui na terra. Só existiu um que foi bom, um que foi perfeito, um que foi santo aqui na terra, que pisou aqui como homem, que foi Jesus. Mas é que se você se você crê, como Jesus falou, através do poder de Deus, você fará. Não é através do seu poder. E muitas vezes você se mostra um crente frouxo. A oportunidade aparece na sua frente, naquele momento você esquece que você é um servo de Deus. Porquanto, versículo 13, versículo 15, e assim fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobrou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João, o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E ademoestando-os mandou que a ninguém referissem isso.
dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Irmãos, você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, Marcos 8, 31, Mateus 17, 22, 1 Pedro 2, 4 e João 2, 19. E aqui também é uma revelação, né? Que Jesus fala com ele: ó, não digam para ninguém que eu sou o Cristo de Deus. Né? Você lendo o contexto da Bíblia, você vai entender isso. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 38, 1 Coríntios 15, 31, 2 Timóteo 2, 12. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Irmãos, aqui no versículo 24, essa palavra é muito importante, porque diz claramente: qualquer que quiser salvar a sua vida, nós vivemos a vida inteira com medo de morrer. Não é assim? Não vou fazer isso porque eu posso morrer, não vou fazer aquilo que eu posso morrer. A gente passa, não vou andar de avião que eu tenho medo de morrer. A gente passa a vida inteira com medo de morrer. Mas eu não conheço ninguém que escapou da morte. Entendeu? E o que Jesus está querendo dizer é que se você realmente quer viver, quer vencer a morte do corpo, porque você não escapará dela, entendeu? Você tem que amar a Deus. Você tem que amar a Deus. Você tem que aceitar o projeto de Deus. E ele diz claramente: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo? O que adianta você viver mais um dia ou 1000 anos? O que adianta você realizar todos os seus sonhos? O que adianta você ser a pessoa mais rica dessa terra ou mais poderosa? Ou ter 1000 mulheres, ou ter 1000 carros? O que adianta? Você vai morrer igual ao que não tem nada. É projeto falido o projeto da terra. Por isso Jesus diz que ele prega o reino de Deus, ele prega o futuro real. Futuro real é ressurreição e vida eterna. Então não adianta, não é? Você lutar por uma coisa, irmãos, que ela não vai te levar a lugar nenhum, nem no cemitério a sua força vai te levar. Se ninguém te levar, você vai ficar fedendo no meio da rua. Quem passar por você não vai nem querer olhar. E diz aqui, no versículo 26, porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E você vai ver uma referência lá em Marcos 8, 38, Mateus 10, 33, Romanos 1, 16, 2 Timóteo 1, 8. E é muito importante essas referências, irmãos, porque muitas pessoas têm vergonha de andar com uma Bíblia na rua. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que é crente. Muitas pessoas não têm coragem de falar um versículo, mandar um versículo para alguém. É crente de carteirinha na igreja.
é crente antigo na igreja, não tem coragem de mandar um WhatsApp com um versículo, com um louvor, com um vídeo de pregação para alguém, sabe por quê? Porque ele tem vergonha, ou porque ele é juiz, ele qualifica, não, aquele ali não, entendeu? Aquele lá não, aquele lá não. Pobre, tolo, infeliz, ele tem capacidade de saber o que está passando dentro do ser humano? Outro dia ele mesmo não acreditava em nada, outro dia ele mesmo estava lá no mundo, vivendo de acordo com o seu próprio pensamento e colhendo o fruto da destruição, e Deus vai lá, resgata ele lá do inferno, do buraco, traz ele para a luz, abençoa, como Deus fez com o povo de Israel, tira da escravidão gerações inteiras, anda com eles, abençoa, mas a pessoa não assume a aliança com Deus. E o Senhor deixa claro aqui, olha, qualquer, não tem ninguém melhor não, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória no dia do julgamento. Como ele disse, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu era crente, Senhor. Aqui, ó, está aqui, ó, a carteira da igreja. Jesus vai falar assim: eu não te conheço, obreiro do que é contra a lei, é contra a palavra de Deus. Está agarrado no seu próprio pensamento, está agarrado na religiosidade, está agarrado na palavra do homem que contamina a Bíblia. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Olha aqui, irmão, Jesus está dando outra repreensão aqui em todos nós. Quando você nega a sua fé em Jesus, quando você não aceita as ordenanças que Ele deu, Ele se aborrece com você. Por isso que Ele diz aqui:
até quando vos sofrerei? E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele entre vós todos que for o menor, este será mesmo grande. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 40, 23, 11, Lucas 22, 26. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Você vai ver uma referência em Marcos, capítulo 9, versículo 38. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aqui eles citaram um exemplo lá de 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 em diante. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, irmão, esse versículo é muito importante, viu? Tem muito pregador famoso, muita igreja que prega que Jesus era rico. Livro de Zacarias deixa claro que Jesus era pobre, né? Aqui, o próprio Jesus está dizendo claramente, tem pregador que diz que Jesus tinha casa frente para o mar, tá? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, aqui Jesus está chamando nossa atenção de novo, claramente.
Você tem que seguir Jesus com determinação, com personalidade. Você tem que viver para agradar a Deus, não é para agradar o homem, não. Você tem que dar satisfação para Deus, não é para o homem. Se alguém quiser que siga você, porque você é chamado para seguir a Jesus, e não para olhar para os outros e nem para olhar para trás. Amém?